Olá, tudo bem? Vamos dar início a mais um estudo espírita. É, estamos estudando os casos contidos no livro Céu e Inferno. Estamos começando com as expiações terrestres. Estamos agora, hoje vamos estudar o caso específico a história de um criado. E os casos anteriores eu vou colocar aqui no link para quem não assistiu ainda. Esses casos são todos de expiação terrestre e eles se remetem sempre a essa ideia, né, de que o espírito fez alguma coisa, cometeu um ou vários, ou teve um grande problema numa determinada vida, vai para o mundo espiritual, sofre as consequências do seu engano ou do seu conjunto de enganos e depois vem para outra vida expiar o passado e normalmente uma vida de muito sofrimento. Vamos ver aqui qual foi o que aconteceu com esse espírito que nós vamos estudar hoje. O caso dele é um caso pequeno, um relato pequeno que tem no Céu e Inferno, e a gente vai ler todo o relato ali contido. Então, a história de um criado. Vamos ver o que aconteceu com esse espírito. Normalmente, a narrativa começa com a sua vida, a passagem no mundo espiritual e depois o seu retorno, né? Quer dizer, sempre tem esse ciclo explicativo. Vamos ver como começa então a história dele. Vamos ler aqui conjuntamente aqui, né? Servindo a uma família de alta posição, era um moço cujos traços fisionômicos, cujo olhar inteligente surpreendiam por sua distinção. Em suas maneiras nada havia de rústico ou plebeu, e ao mesmo tempo que diligenciava bem servir seus patrões, estava longe de ostentar qualquer servilismo, aliás, muito próprios das pessoas de sua condição. Voltando de uma feita, à casa dessa família, onde o conhecêramos e, por que não o víssemos, perguntamos se o haviam despedido. Disseram-nos que tinha ido passar alguns dias na sua terra natal e lá falecera. Então aqui é a história de uma pessoa que serve numa casa, né? Mas tem um detalhe importante. Ele tem traços muito refinados, vamos dizer assim, um olhar inteligente, quer dizer, ele já tinha uma inteligência que estava acima da média, vamos dizer assim, das pessoas que tinham a mesma origem social que ele, e uma distinção também diferente. Então, eu já comentei aqui em estudos anteriores de que é muito comum a gente ver pessoas que estão numa condição social mais baixa, né, que tem dificuldades financeiras, mas tem uma postura, tem uma nobreza, tem né, muito marcados e que às vezes, mesmo com roupas mais simples, consegue se vestir e se portar de forma mais elegante e fina e refinada do que pessoas que têm mais dinheiro, né? O que revela um passado é, de vidas anteriores que a pessoa guarda e traz, como a gente vai ver nesse caso. Vamos continuar então aqui a leitura. Disseram-nos mais que muito lamentavam a perda de tão excelente moço, possuidor de sentimentos asaz elevados para sua posição. E acrescentaram que ele lhes era muito dedicado, dando provas de grande afeição. Mais tarde veio-nos a ideia de evocar esse rapaz e o que nos disse ele. Então agora vamos passar para a segunda parte, né? A parte em que ele vai dizer um pouco do que
do que aconteceu com ele, qual era a situação dele exatamente. Na penúltima encarnação, havia nascido de muito boa família, como se diz, na terra, mas cujos bens estavam arruinados pelas prodigalidades de meu pai. Órfão muito criança, um amigo deste recolheu-me e mandou educar-me excelentemente como um filho. Educação essa que me suscitou tal ou qual vaidade. Então veja que ele já tinha tido uma encarnação anterior, né, a essa em que ele foi órfão, mas essa orfandade não levou, como nos relatos anteriores que a gente viu, a uma situação de penúria extrema. Ele foi, é, vamos dizer assim, socorrido, né, acolhido por uma outra pessoa que o colocou deu a ele, né, educação e deu a ele possibilidades de desenvolvimento econômico, social no mundo, né? O que fez com ele acabar se sentindo envaidecido por isso, né? Ele se tornou uma pessoa vaidosa daquilo que ele tinha, e esse aí foi o seu calcanhar de Aquiles, então, nessa existência. Ele vai continuar aqui. Meu protetor de então é o Senhor G, ao serviço do qual me conhecestes. Então, o que aconteceu? Ele foi protegido por esse Senhor G, que ele não diz qual é o nome do Senhor G na penúltima encarnação. O Senhor G o coloca numa posição social boa, ele se envaidece, mas ele quer voltar. Quando ele volta para ser servidor daquele que o protegera na penúltima encarnação, né? O Senhor G foi a pessoa que o acolheu e ele volta para ser um serviçal desse Senhor G. Então vamos continuar aqui. É que eu quis espiar o orgulho da minha última existência sob a condição de servo, provando ao mesmo tempo a dedicação devida ao meu benfeitor. Então é como se ele quisesse agora retribuir aquilo que ele fez, servindo ao benfeitor e ao mesmo tempo, né, sendo uma prova para o seu orgulho, estando numa posição de servilismo, vamos dizer assim. Vamos continuar. Cheguei mesmo a salvar-lhe a vida sem que ele o soubesse. Isso constituiu também uma provação da qual saí vitorioso e bastante confortado para não me deixar corromper num meio vicioso. Conservando-me impoluto, a despeito dos maus exemplos, agradeço a Deus a recompensa na felicidade que hoje gozo. Então, ele conseguiu vencer a sua prova. Ele está aqui dizendo que ele recebeu a recompensa da felicidade. Então, isso é extremamente importante da gente lembrar, né? Toda vez que a gente consegue vencer, a gente tem a recompensa da felicidade. Essa é a grande recompensa. Mas ele não entra muito em detalhes aqui sobre que meio vicioso era esse do qual ele teve maus exemplos e saiu impoluto, né? Então fica aí uma coisa que a gente não consegue saber nessa mensagem. Então perguntam a ele: em que circunstâncias salvastes a vida de G? E ele responde: evitando que fosse esmagado por um grande tronco em passeio a cavalo. Eu o seguia só, percebi a iminência do perigo e, com um grito lancinante, fi-lo voltar rápido enquanto o tronco se abateu. Também aqui não fica muito claro porque isso era uma aprovação para ele, né? Ele vendo que o Senhor G poderia sofrer um acidente, ele o alerta, salva o Senhor G da morte, mas por que exatamente isso é uma aprovação? O que estava em jogo? Aqui também não fica muito claro. E aqui tem uma passagem, né? Então aqui, né? G, a quem referimos o fato, dele se lembrou perfeitamente. Por que desencarnaste tão jovem? Pergunta para ele. E aqui é uma resposta dura para a gente, vamos dizer assim. Porque Deus julgou o suficiente a prova. E eu sempre gosto de pensar que essa é uma resposta dura, e já comentei aqui em outras ocasiões,
porque se permanecemos na Terra é porque a nossa prova ainda não foi suficiente, né? A gente não fica na Terra encarnado porque tá bom no sentido material do termo. A gente só permanece na Terra enquanto a nossa prova ou ah, não foi suficiente, a gente não foi suficientemente experimentado e a gente precisa ou pode ser mais experimentado, independente é, de ser aprovado ou não, né? Ou outras circunstâncias acabam nos prendendo, né? Mas se já não tem mais o que provar, se você já venceu, não, você não vai, nada te prende mais aqui nessa encarnação, né? Se você ainda está preso nessa encarnação, é porque ainda tem coisas a serem provadas, trabalhos a serem feitos, coisas a serem resolvidas. Então vamos continuar aqui. Como pudestes aproveitar essa aprovação quando não tinhas noção da sua causa anterior? Vamos ver a resposta que ele dá, então. Na humildade da minha condição, ainda me restava o instinto daquele orgulho. Fui feliz por tê-lo domado, tornando proveitosa a aprovação que, a não ser assim, eu teria de recomeçar. Veja bem, uma coisa curiosa, né? Ele não há nenhuma referência clara aos pais dele, à infância dele. Ele ficou órfão, é verdade, mas não há assim ah, nenhuma referência muito clara. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que se a gente olhar os casos anteriores, também não tem. Mesmo quando o espírito chega no mundo espiritual, não há um relato de dizer, puxa, olha, mas eu reencontrei os meus pais, ou reencontrei. É como se a família daquela pessoa fosse muito mais uma porta de entrada para a sua aprovação do que propriamente o local onde ele está fazendo a sua aprovação, né? São pessoas que aceitam que ele encarne ali para passar por aquela aprovação, mas que não têm necessariamente um compromisso com aquela alma, né? O compromisso ele vai encontrar com o Senhor G depois. E até poderia acontecer do Senhor G não aceitá-lo como servo, imagina, né? Provavelmente ele ia passar por essa prova do servilismo em outro contexto, né? Sem poder se dedicar especificamente ao Senhor G. Então, esse é uma questão. E a outra questão que eu acho que é importante comentar aqui é que como o centro da sua questão é a questão do orgulho, né? É como se todas as outras questões ficassem menores e ele não comenta outras questões em relação ao trabalho ou à vida afetiva ou a outras pessoas que trabalhavam com ele eventualmente ou coisas desse tipo, né? É como se esse fosse o foco central e ali ele tá preocupado e volta todos os seus esforços para essa questão. E aí a gente não sabe exatamente, depois que ele vence esse ponto, como ele se comportou efetivamente nos demais âmbitos e esferas da sua encarnação. Mas agora, fechando esses parênteses, vamos continuar aqui no caso que ele está nos contando, né? No seu relato. Nos seus momentos de liberdade, meu espírito lembrava-se de que fora, e ao despertar, invadia-lhe um desejo intuitivo de resistir às más tendências. Então, a gente já viu também em relatos anteriores de espíritos que durante o sono lembravam, como o caso do Max, né, que ele se via ali naquele mesmo lugar onde ele estava encarnado, mas numa outra posição, como dono daquilo tudo, né? E a gente já viu também casos em que a pessoa não tinha lembrança nenhuma, não tinha nenhuma referência da vida anterior e mesmo assim conseguiu ser exitoso na sua encarnação. No caso dele,
ele lembrava quando dormia e acordava com esse instinto, com essa força, né, com esse desejo interno de resistência. Então, eh eh, às vezes acontece isso conosco também, da gente acordar e quando acorda, a gente diz: "Não, mas eu não vou fazer isso, ou eu vou fazer aquilo", ou, a gente acorda determinado para seguir um caminho e, e e e é muito possível que a gente tenha alguma lembrança, alguma coisa que às vezes não fica nítido na nossa memória quando a gente acorda, mas que está ali no nosso espírito e que nos ajuda a vencer as nossas provações. Bom, e ele vai continuar. Tive mais mérito lutando assim do que se tivesse lembrança do passado. Com essa lembrança, o orgulho de outros tempos se teria exaltado, perturbando-me, ao passo que desse modo apenas tive que combater as influências nocivas da minha condição. Então ele coloca aqui para a gente uma questão que é uma questão central e que não apareceu de forma tão nítida nos outros textos, que é a questão da lembrança do passado. Então eu vou colocar aqui eh, um voltando aqui, mas eu vou aqui abrir o meu livro dos espíritos, que eu já coloquei aqui as questões relativas ao esquecimento do passado, que são as questões é, 392 e seguintes. São várias questões. A gente vai ler aqui apenas duas que esclarecem um pouco esse ponto, né? De maneira geral, a gente já sabe que o esquecimento do passado é uma bênção, porque senão a gente o sentimento que a gente tem com as pessoas que a gente encontra, ou nas circunstâncias que a gente deve passar, esses sentimentos voltariam e a gente ficaria prejudicado na nossa capacidade de superá-los. Mas vamos ver o que diz aqui o Livro dos Espíritos sobre isso. Questão 392. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do passado? O homem não pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como quem passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais senhor de si. Então é isso. É você ficar senhor de si, você esquece o que foi. E eu gosto muito de lembrar de uma situação que aconteceu comigo e que foi muito importante e eu sempre me remeto a essa ideia do esquecimento do passado, né? Quando eu vim do Rio para Florianópolis, onde eu moro, eu passava por muitas dificuldades e tal, e, e no trabalho principalmente, e enfim. E aí quando eu vim para Florianópolis, eu pensei assim, nossa, é como se eu estivesse reencarnando. Eu vou encontrar pessoas, né? E vou estabelecer novos contatos com pessoas que não sabem do meu passado, portanto, vão lidar daqui para frente comigo, né? E esse fato de não saber e de lidar dali para frente faz com que a gente tivesse a possibilidade, eu tivesse a possibilidade de como refazer a história, porque, bom, eu posso não me comportar como eu me comportava, posso criar circunstâncias diferentes, né? Então, posso dizer para vocês que as dificuldades continuaram acontecendo porque a gente não muda assim tão facilmente só porque mudou de lugar, né? Esse é o problema. Mas vamos continuar aqui. 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar a experiência das experiências que caíram no esquecimento? Concebe-se que as tribulações da vida lhe serviram de lição, se pudesse lembrar-se do que as originou. Mas desde que não se recorda disso, cada existência é para ele como se fosse a primeira, estando desse modo sempre a recomeçar.
Como conciliar isso tudo com a justiça de Deus? Pergunta absolutamente pertinente, né? A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir melhor o bem e o mal. Onde estaria o mérito se ele lembrasse de todo o passado? A grande questão aqui é que o espírito continua sendo o mesmo, então ele vai trazer consigo, ainda que intuitivamente, né, as marcas que ficaram do passado, e isso o ajuda a vencer a experiência que ele está vivendo agora. Quando o espírito retorna à vida primitiva, à vida espiritual, toda a sua vida passada se desdobra diante dele. Isso é muito comum acontecer depois que o espírito acabou de desencarnar. Ele desencarna, ele tem um momento de um sono reparador, mas normalmente antes do sono reparador, agora eu já não lembro mais porque a gente já estudou isso há algum tempo atrás, não aqui nesse canal, mas da minha vida eu já estudei isso há um tempo atrás. Um pouco antes do sono reparador, um pouco depois do sono reparador, ele lembra de toda a sua vida que ele acabou de ter, né? Vê as faltas que cometeu e que são causa do seu sofrimento, bem como aquilo que lhe poderia tê-lo impedido de cometê-las. Então, como, por exemplo, no caso que a gente está vendo desse criado, ele percebeu que ele foi extremamente vaidoso, que a condição social que ele tinha o deixou vaidoso, então ele, percebendo isso, olhando a sua experiência sem as ilusões da matéria, ele consegue ver o seu problema de uma outra maneira, e esse é o convite que a doutrina espírita faz para a gente se comportar agora já com esse olhar da vida espiritual. É difícil, mas é o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, como já comentei aqui fartamente, né? Então, ele olha, compreende as suas faltas, então, compreende que a posição em que se encontra é justa e busca, então, uma experiência que possa reparar a que acaba de transcorrer. Escolhe provas semelhantes àquelas por que passou ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento. Como no caso dele, ele não quis passar pela mesma prova, ele quis, ao contrário, quis ir para uma posição de humildade para experimentar o reverso da moeda, né? A gente lembra no caso de renúncia que Pollux, né, que depois reencarna como Carlos, quer uma experiência semelhante à que ele teve no passado e não o reverso. Então ele pede aos espíritos que lhe são superiores que o ajudem nessa nova tarefa que porá em execução, porque sabe que o espírito lhe será dado por guia nessa nova existência, procurará levá-lo a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que ele cometeu. Essa intuição, no caso do que nós vimos, ela se manifesta inclusive durante o sono. Essa mesma instituição vos chega pelo pensamento, pelo desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a qual resisti instintivamente, atribuindo vossa resistência, na maioria das vezes, aos princípios que recebeste de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. A impressão que a gente tem é que essa consciência que o espírito adquire a partir do sofrimento decorrente do seu fracasso é de tal ordem que isso é uma grande chave que o impulsiona para vencer. O que não significa que ele vai vencer, mas os relatos aqui trazidos são todos de espíritos muito, muito convictos daquilo que eles precisavam fazer e que conseguiram fazer, né? Essa voz é a lembrança do passado, que vos adverte para não recairdes nas faltas que já cometestes. Se entrando em nova existência o espírito sofre com coragem aquelas provas e resiste, ele se eleva e ascende na hierarquia do espírito ao voltar para o meio deles. Foi o que aconteceu com o nosso, no nosso caso aqui. Vamos voltar então para o céu e inferno depois de feitas esses esclarecimentos.
Agora já não lembro mais aqui. Então, já lemos esse parágrafo, vamos aqui para a pergunta. De que serviu terdes recebido uma brilhante educação, uma vez que a última encarnação não vos era possível lembrar dos conhecimentos adquiridos? Né? Continua no mesmo tema. Tais conhecimentos, dada a minha ulterior condição, seriam supérfluos. Quer dizer, ele aprendeu muita coisa que na condição de trabalhador da casa do Senhor G não lhe serviu para muita coisa. Por isso ficaram no estado latente para que eu os reencontrasse. Então, tudo aquilo que nós acumulamos de conhecimento numa encarnação e que vamos acumulando, mesmo que a gente não utilize tudo, todo o conhecimento intelectual, por exemplo, que nós temos numa outra encarnação, não importa. Isso fica conosco e em algum outro momento isso vai voltar. Mas tais conhecimentos não me foram de todos inúteis, visto como, desenvolvendo minha inteligência, me incutiram predileção instintiva pelas coisas elevadas e repugnância pelos baixos e ignóbeis exemplos que tinha à vista. Sem aquela educação, eu não passaria de um criado. Então, ele, embora não tivesse os recursos todos à sua disposição, isso criou nele uma forma de viver que o distinguia dos demais e que ele trazia exatamente dessa lembrança do passado, porque já estava incutida nele, né, essa forma de viver, né? E aí vai trazer alguns esclarecimentos aqui curiosos, vamos dizer assim. Não é nada importante, mas é uma coisa curiosa, né? A abnegação dos criados para com os patrões terá por ascendente o fato de relações anteriores? Sem dúvida, e ao menos esse é o caso comum. Então a gente deveria prestar muita atenção nas pessoas que trabalham conosco e nos servem, porque em muitas oportunidades, né, a gente não sabe quantas, não sabe se exatamente é aquele caso, mas principalmente naqueles casos em que a pessoa trabalha na família por muitos anos, né? Há uma chance, e é isso que ele está dizendo aqui, que é um caso inclusive comum, daquela pessoa ser um membro da família espiritual, estar ali na posição de servo, como esse caso aqui que nós vimos, que ele está como condição de servo para ajudar, no caso, o senhor G, que foi benfeitor dele na outra existência. Às vezes, tais criados são membros da mesma família, ou, como no meu caso, escravos do reconhecimento que procuram saldar uma dívida, ao mesmo tempo concorrendo para que progridam por sua dedicação. Ele estava aqui procurando salvar uma dívida, mas não há nenhuma indicação de que o senhor G, por exemplo, estivesse cobrando dele isso, né? Ele se sentia devedor e quis aproveitar a aprovação do orgulho para retribuir ao senhor G, sendo um serviçal dele, se dedicando, né, se apagando nessa nova existência como um serviçal, né, no sentido social do termo, no sentido do mundo, para que para favorecer a vida do senhor G. O que não significa, por exemplo, ele não fala nada se o senhor G o tratou bem, se o tratou mal. O que o senhor G fez da vida não cabe aqui na análise. Por quê? Porque toda a discussão está em como ele se comportou com o senhor G, que é a grande provação que está em jogo, né? Bom, vamos lá. Vós não compreendeis todos os efeitos da simpatia que a anterioridade das relações produzem no mundo. A morte, em absoluto, não interrompe essas relações que podem perpetuar-se por séculos e séculos, né? Como nós estamos vendo, a gente pode ter uma troca de posições e essa é uma das grandes questões que a doutrina espírita vem nos alertar e nos advertir, nos lembrar. Por que são hoje tão raros exemplos de dedicação? E aí ele vai dar uma resposta, né,
Acusai a afeição egoísta e orgulhosa do vosso século, agravada ainda pela incredulidade das ideias materialistas. A verdadeira fé antepõe-se presentemente à cobiça, à avidez do ganho, em detrimento da abnegação. Induzindo os homens à verdade, o espiritismo fará reviver igualmente as virtudes esquecidas. Então, aqui no final, ele tem um comentário dizendo que nada melhor do que esse exemplo para mostrar o benefício do esquecimento em relação às causas anteriores. Se G tivesse ciência de que havia dito o seu criado, ficaria com ele numa posição embaraçosa e não o conservaria como tal, obstando por conseguinte uma aprovação proveitosa para ambos. O que está dizendo aqui é que se o Sr. B soubesse quem era, né, o seu criado, ele talvez não o tratasse como criado e isso colocaria em risco a própria aprovação em jogo, né? Então, o esquecimento do passado fez com que aquela aprovação se transcorresse como uma aprovação para aquele espírito que estava reencarnando. Queria aqui finalizar, que a gente já está no tempo de finalizar, lembrando que eu tenho comentado muito aqui sobre o livro Renúncia, e há no livro Renúncia um caso, que é o caso do Antero de Oviedo, que eu já comentei aqui, né? O Antero de Oviedo, ele passa por uma que seria uma expiação terrestre. O livro Renúncia é um dos 5 livros dos grandes romances de Emmanuel, junto com a 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão e Ave Cristo. São todos livros excelentes. Talvez o top de todos seja o livro Paulo Estevão, mas que é um livro para ler e reler muitas vezes, porque é um livro de muitos ensinamentos e para aproveitar todos esses ensinamentos, a gente tem que ter muita reflexão e muito amadurecimento, e eu já li umas 4 ou 5 vezes e pretendo ler ainda muitas outras. Mas eu me lembrei também dos livros de Ivone Pereira, Nas Voragens do Pecado, Cavaleiros de Lumière e Dama da Bretanha, que são uma trilogia e que eles mostram exatamente as reencarnações de um grupo familiar, 3 vidas de um grupo familiar, como as posições vão se alterando, como as provações vão se alterando, na tentativa de um ajudar o outro na regeneração de todos. Então é uma trilogia bem legal que nos ajuda a entender esse mecanismo de ação e reação e esse mecanismo da vida. E no livro Ação e Reação, de André Luiz, também tem um caso do Adelino, que quando terminar todos esses relatos das provações, expiações terrestres, eu vou ler aqui o caso do Adelino no final. Então é isso. Próximo caso que nós vamos estudar será o do Antônio B. E vou botar aqui, né, a playlist de todos os casos anteriores, se você não viu. E é isso. Espero que a gente possa encontrar no próximo estudo. Um grande abraço e até.